14. Então, o rei de Israel, Jeoás, pegou todo o ouro, a prata e todos os objetos que havia na casa de Jeová, de Javé, de Deus do Exército, Pai de Jesus, e no tesouro da casa do rei, o rei Amazias, além de capturar reféns, depois voltou a Samaria, aonde ele ficava, onde ele morava. Versículo 15. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeoás, o que Jeoás fez, os seus atos poderosos, sua guerra contra o rei Amazias, que era rei de Judá, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Versículo 16. Então Jeoás descansou, o rei de Israel, Jeoás descansou com seus antepassados e foi enterrado em Samaria com os reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Para você ver que é o segundo Jeroboão que nós vimos aqui. Já teve o primeiro Jeroboão que já adormeceu com os antepassados. Agora é o segundo Jeroboão. Já existiu um outro Jeroboão. Esse daqui já é outro. Eu não chamo Luciana? Não chamo Luciana? Você conhece várias Lucianas, não é verdade? Não só tem eu de Luciana. Lá antigamente também, eles repetiam de nome, igual Jeoás. Jeoás, pai de Amazias, Jeoás, o atual rei de Israel na época. E agora nós temos outro Jeroboão, é outro. Um outro já morreu, agora veio outro. Colocaram o mesmo nome na pessoa, né? Do outro Jeroboão. Então, Jeoás, ele era rei de Israel. Ele descansou com seus antepassados e foi enterrado em Samaria, era onde ele ficava, onde ele morava, com os reis de Israel. E Jeroboão, o filho de Jeoás, tornou-se rei no lugar de Jeoás. Versículo 17. O rei Amazias, filho do rei Jeoás, rei de Judá, que viveu ainda 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Versículo 17. O rei Amazias era filho de Jeoás, rei de Judá. Viveu ainda 15 anos, acho que o rei Amazias, que viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, que é outro Jeoás, o rei de Israel, filho de Joacás, rei de Israel. Versículo 18. Quanto aos outros acontecimentos da história de Amazias, o rei Amazias, rei de Judá, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Versículo 19. Mais tarde, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para um lugar chamado Laquis, mas mandaram homens atrás dele até Laquis e o mataram ali em Laquis. Versículo 20. Então o seu corpo foi trazido de volta a cavalo e ele foi enterrado com seus antepassados em Jerusalém, na cidade de Davi. Versículo 21. Todo o povo de Judá tomou então Azarias, que tinha 16 anos de idade, e o fizeram rei no lugar do seu papai, o rei Amazias. Versículo 22. Então, quem ficou no lugar de Amazias? O filho dele, Azarias. Olha o nome, Azarias, Amazias. Amazias era o papai e Azarias era o filho. Não quero ter esse nome, Azarias. Não quero ter esse nome. Então, vamos ali. Versículo 22. Azarias reconstruiu a cidade de Elate e restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus antepassados, que é o rei... Qual rei? Amazias, seu papai de Azarias. Versículo 23. No 15º ano de rei Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou por 41 anos. Versículo 24. Jeroboão, Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei por Samaria por 41 anos. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou por 41 anos. Jeroboão, né? Jeroboão fazia o que era mal aos olhos de Jeová, não se desviou de todos os seus pecados, que Jeroboão, filho de Nebate, viu? Jeroboão, filho de Nebate, era um. Esse Jeroboão aqui já é outro. É filho de quem? Esse Jeroboão aqui é filho de Jeoás. Tinha, né? O Jeroboão, filho de Jeoás, é o mais novo.
E Jeroboão, que era filho de Nebate, era outro, é mais velho, que já tinha se ido e descansado ali com seus antepassados. Tinha levado o povo de Israel a cometer o pecado. Qual pecado? Fez 2 bezerros e ainda falou que os bezerros tinham tirado o povo de Israel do Egito, gente. Foi isso que Jeroboão fez. Ele levou o povo a pecar. Quantos padres, quantos profetas, quantas pessoas que se dizem falar em nome de Deus, eles vão lá e não falam em nome de Deus nada. O que eles fazem? Eles vão lá, gente, para se engrandecer, falam em nome de Deus, mas Deus está vendo o coração deles, Deus está vendo os sentimentos deles. Aí o que acontece? Deus está vendo todas as coisas acontecerem. E aí o que acontece? Deus pesa a mão mais cedo ou mais tarde, pesa a mão quando Ele quiser. Pode passar 10 anos, 11 anos, porque aconteceu algo hoje que eu lembro que deve ter se passado uns 10 anos para acontecer. Eu sei que o marido de uma mulher falou palavras ofensivas com a outra mulher e era um homem super arrogante, super assim, cheio de dinheiro, mas arrogante. E o que aconteceu? Este homem, essa mulher sempre defendia o marido, sempre falando que o marido estava defendendo ela, que o marido é o melhor marido do mundo, que ele era um marido exemplar e tal. E ele acabou batendo nela, que é a Ana Hickman, né, gente? Ana Hickman aí acabou sendo, defendia o marido, que ela conheceu ele com 15 anos de idade, acabou defendendo, ele sempre com aquela arrogância dele, se achando melhor do que todo mundo, achava que a mulher dele também é melhor do que todo mundo. Deixa eu ver aqui, acho que eu achei aqui. Versículo 23. No 15º ano do rei Amazias, que era filho de Jeoás, é o segundo Jeoás, gente. Esse Jeoás aqui, ele era filho de rei de Judá, e Jeroboão, filho de Jeoás. Jeroboão era filho de Jeoás, rei de Israel. Tornou-se rei em Samaria e reinou por 41 anos. Versículo 24. Jeroboão, gente, filho de Jeoás, ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová. Ele pegou 2 bezerros de ouro e fez o povo de Israel pecar, falando que aquele besouro tinha tirado aqueles 2 bezerros, né? Besouros não, é bezerro, fez com que tirasse o povo de Israel do Egito, mas era mentira. Ele estava enganando o povo de Israel. Tanto que ele morreu de uma forma bem feia mesmo, porque Deus condena. Porque tudo aquilo que você quer esconder, na Bíblia está dizendo, mesmo se você se arrepender. Ele fala assim, não há nada escondido que não venha a ser revelado. Ele está falando para todos nós, não é para todas as pessoas do mundo. Tudo que eu fizer, uma hora vai ser revelado. Tudo que eu estiver fazendo escondido, uma hora Deus vai mostrar para todo mundo. Eu vou ficar envergonhada. Por quê? Tudo que eu fizer vai ser uma hora trazido por Deus. Versículo 24. Então, Jeroboão fazia o que era mal aos olhos de Jeová, de Javé, de Deus Exército, pai de Jesus, e não se desviou de todos os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado o povo de Israel a cometer. Versículo 25. Ele restabeleceu os limites do território de Israel, desde Lebo-Amate até o mar de Arabá, segundo a palavra de Jeová, o Deus de Israel, havia falado por meio do seu servo Jonas, filho de Amital e profeta de Gat-Efer. Versículo 26. Pois Jeová, Javé, Deus Exército, pai de Jesus, tinha visto que a tribulação de Israel era muito amarga. Viu que o povo de Israel era muito amargo. Não havia restado ninguém para ajudar Israel, nem mesmo o desamparado e o fraco queria ajudar o povo de Israel. Versículo 27. Mas Jeová, Javé, Deus dos Exércitos, papai de Jesus, tinha prometido não apagar o nome do povo de Israel para Abraão, Isaque e Jacó lá. Muito tempo, muitos séculos atrás. Deus prometeu para Abraão, que era fiel a Deus, para Isaque, que era fiel a Deus. Abraão, Isaque e Jacó. Jacó é descendente do povo israelita. Esses que estão guerreando aí, dessas guerras que está tendo aí na televisão, lá em Israel, em Gade, eles são descendentes de Jacó. Porque Jacó lutou com um anjo
ganhou desse anjo. O anjo perguntou, qual que é o seu nome? Ele falou, Jacó. Não, daqui para frente o seu nome vai ser Jacó, o seu nome vai ser Israel. Então, Jacó, quando teve 7 anos de fome e 7 anos de abundância, quando Deus deu o sonho para o faraó, rei do Egito, e quando José estava preso lá na prisão, aí o copeiro se lembrou, porque ninguém conseguia decifrar o sonho. Ele falou assim, meu Deus, não falou meu Deus, porque o Deus dele era outro Deus, né? Deus de egípcios é outros deuses. O Egito cultua outros deuses, não é Deus pai de Jesus não, tá? E aí, o que aconteceu? O copeiro falou, tem um rapaz chamado José, lá na prisão, preso, ele faz com que os seus sonhos, ele sabe o que acontece com os seus sonhos, que Deus conversa com ele. E Deus deu sonho para o rei faraó do Egito e deu o sonho e falou assim, José, eu vou tirar você da prisão quando eu quiser, no meu tempo. E eu vou falar para você o que eu quis dizer naquele sonho que eu dei para o faraó. Eu não sou Deus dele, não me cultua, mas eu quero dar um sonho para ele. Você vai decifrar o sonho, que eu vou fazer você decifrar o sonho, porque eu dei o sonho, eu sei o que está acontecendo ali nesse sonho. Aconteceu que o copeiro falou com o rei mandou chamar José, que estava preso lá no Egito, né? Por difamarem ele, né? A mulher lá difamou ele. E aí ele chegou lá, Deus falou no ouvido de José, falou, José, o sonho que eu dei pro rei aí, ó, faraó, que não me cultua outros deuses, nem o Deus dele foi capaz de falar o que eu mandei falar no sonho para ele, eu vou falar para você, e você vai falar para ele. José falou, vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de muita fome. Não vai chover, vai esquentar para danar. Aí ele falou assim, o senhor vai ter que colocar uma pessoa encarregada de 7 anos de fartura, guardar para os 7 anos de que não tiver fartura. Aí ele pegou e fez com que José, que não era da mesma religião que ele, né? Não era o sangue de Jacó, sangue de Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel, como depois do faraó era José do Egito. E aí, quando deu 7 anos de fome, deu fome em toda a região, até na região onde estava o papai de José, os irmãos de José. Aí os irmãos de José foram lá para comprar comida do faraó lá no Egito. E José, que era o comandante de tudo. Depois do faraó era José. Aí José, quando olhou para aqueles homens, viram que eram os irmãos dele, mesmo que tinha se passado por muitos anos, muitos e muitos anos. José não... É aquela história, né, gente? Quem bate, esquece, mas quem apanha não esquece jamais. E depois de muitos e muitos anos, José falou, aqueles são meus irmãos. Mas os irmãos não reconheceram José, porque quem bate, esquece, mas quem apanha nunca esquece. Aí ele pegou e mandou prendê-los. Depois Deus foi no coração dele e conversou com José, e José depois mandou soltá-los. Depois José quis ver o irmão dele mais novo, depois veio a família toda e veio morar na região do Egito. E aí Deus tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó também, que a descendência deles ia nascer muitos filhinhos deles, ia nascer muito neném israelita, ia nascer vários neném israelitas, ia nascer vários e vários. Nossa, que nem as areias do mar ia ter como contar de tanto neném israelita que ia ter. E na verdade teve, que o povo do Egito teve que escravizar eles de tão grande que eles eram. Eles ficaram escravos por muitos anos no Egito. E eles comiam pão com água, tá, queridos? Pão com água, até o povo de Deus. Até eles chamarem Deus, cultuar, começar a chamar Deus por oração. E Deus veio e mandando Moisés e Arão, o irmão deles, né? Que era, né? O irmão de Moisés era Arão. Moisés tinha sido até... Moisés era irmão, ele era filho de criação do rei do Egito. Filho de criação do rei do Egito. Mas Moisés depois ficou sabendo que ele não era egípcio, ele era israelita, né? Aí ele foi defender um israelita, ele matou um egípcio, e depois que ele matou esse egípcio,
o que aconteceu com ele? Ele teve que fugir para o meio do deserto, que ele matou sem querer, ele fugiu para o deserto. E aí ele ficou por muitos anos, teve filhos em outras regiões, teve mulher, esposa, e quando Deus chamou ele para fazer a obra dele, porque o povo estava orando, o povo israelense estava orando, chamando Deus para tirar eles ali da escravidão. Deus escutou a oração deles e chamou Moisés e Arão para fazer essa obra em nome de Deus, que Deus fazia todos os milagres, todos os prodígios através de Arão e de Moisés. Capítulo 21. Todo o povo de Judá tomou então o rei Azarias, que tinha 16 anos de idade, e o fizeram rei no lugar de seu papai, chamado rei Amazias. Versículo 22. E o rei Azarias reconstruiu a cidade de Elate e a restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus antepassados. Versículo 23. No 15º ano do rei Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou por 41 anos. Versículo 24. E ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová. Jeroboão fazia o que era mal aos olhos de Jeová. Ele fazia o que Deus não fez, os bezerros aí que eu falei para vocês aí, e não desviou de todos os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado a Israel a cometer. Versículo 25. Jeroboão restabeleceu os limites do território de Israel, desde Lebo-Amate até o mar de Arabá, segundo as palavras de Jeová, de Javé, de Deus Exército, o Deus de Israel, havia falado por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai e profeta de Gat-Efer. Versículo 26. Pois Jeová tinha visto que a tribulação de Israel era muito amarga. Não havia restado ninguém para ajudar Israel, nem mesmo restado um desamparado e nem mesmo uma pessoa fraca. Versículo 27. Mas Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, tinha prometido não apagar o nome de Israel de debaixo dos céus. Por isso, Deus, Pai de Jesus, salvou o povo de Israel pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Versículo 28. Promessa de Deus é promessa cumprida. Versículo 28. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeroboão, tudo que Jeroboão fez, os seus atos poderosos, como ele lutou, como ele recuperou Damasco e como ele recuperou Amate para Judá e Israel, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Então Jeroboão descansou com seus antepassados, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, tornou-se rei no seu lugar, viu? Então, como não existe só uma Luciana, tem pessoas que pegam este mesmo nome e colocam nos seus filhos. Na Bíblia também existe isso aí, gente. E tá falando sobre orgulho, né? Sobre a pessoa orgulhosa, sobre a pessoa assim, que se acha melhor do que todo mundo. Aqui, né? Pessoas arrogantes, aqui no capítulo 11, no capítulo 10, né? Alegre-se com a sua alegria, mas fique na sua casa, por que provocar uma desgraça e cair levando Judá com você, rei? Mas o rei Amazias não escutou. Assim Joás, rei de Israel, pôs-se a caminho, e rei Joás e rei Amazias, rei de Judá, se enfrentaram na batalha em Bet-Semes, uma cidade de Judá. Então, Judá foi derrotado pelo povo de Israel e cada um fugiu para a sua casa. É o mesmo DNA, tá? Porque 12 tribos de Judá, 12 tribos do povo de Israel, que eram muita gente, tinha que dividir em família, porque cada homem tinha as 20 mulheres, 10 mulheres, 15 mulheres, eram muitos filhos, muitos netos, muitos bisnetos, eram muita gente. Versículo 10, capítulo 14, segundo a Reis, versículo 10. De fato, você golpeou Edom, e por isso seu coração ficou arrogante. Então, assim, Deus não gosta de uma pessoa que tem um coração arrogante. Deus abomina isso. Porque, gente, mais cedo ou mais tarde, mais tarde, tudo que nós fizermos, eu e você, qualquer pessoa da nossa família,
há de ser escancarado para todo mundo, que isso é o propósito de Deus. Não há nada escondido que não venha a ser revelado por Deus. E aí, nós vamos passar vergonha. Todo mundo vai passar vergonha, porque aquilo que você esconde no seu coração, aquilo que você esconde da sociedade, vai ser escancarado por Deus para toda a sociedade ver, para ele mostrar a glória dele, para ele mostrar que ele é Deus, para ele mostrar que ele te conhece, para ele mostrar que você é inferior, para mostrar que você é dependente dele, que você tem que largar o mal e seguir o caminho do bem. Então, assim, nós temos que ter convicção disso. Ou você quer continuar passando vergonha, hein? Porque Deus, em algum momento, ele vai mostrar para todo mundo que você está fazendo escondido. Ele vai mostrar para todo mundo e todo mundo vai saber. Hoje, para você ver, o que aconteceu? Depois de 11 anos que o marido daquela apresentadora, da Ana Hickman, Alexandre, depois de tantos anos que ele humilhou, massacrou, degriniu, fez a pessoa chorar, né? E a mulher dele defendendo ele o tempo todo. Ele até processou pessoas, uma arrogância, se achando melhor do que todo mundo, como que eles têm muito dinheiro. O que ele fez ontem no sábado? Ele bateu na mulher dele, gente. Agora ela tá vendo o que é bom para tosse, né? Porque tudo que se faz é que se paga, não é verdade? Então, assim, ela fez as pessoas chorarem, o Alexandre fez pessoas chorarem, que acharam que eram melhores do que todas as pessoas, e Deus permitiu que isso viesse à tona na vida deles.